Olha só, eu quero convidar aqui ela que se dispôs, né, a estar dividindo, compartilhando um pouquinho da sua história profissional com a gente, a Soraya, ela é graduada em terapias integrativas. Gente do céu, quanta coisa, né? Que currículo imenso aqui, hein, Soraya? Olha só, terapeuta integrativa, auriculoterapeuta, biomagnetista, ortomolecular, atua mais ou menos 35 anos fazendo atendimentos presenciais e à distância. Não é pouca coisa, não, hein? Ministra curso, palestras e workshops na área da saúde com fundamentos em terapia tradicional chinesa. E tem mais algumas técnicas aqui ainda, né? Cromoterapia, trabalha com terapia floral, biomagnetismo medicinal, stipperterapia, acupuntura distal, entre outras, né? Dentro dessa humildade de entre outras aqui, seja bem-vinda, Soraya. É um prazer receber você Olá. aqui, menina. Que currículo brilhante. Olha, estamos estudando e não vamos parar nunca, né? Pelo que eu estou percebendo, nós vamos sempre, né, Roselaine? Sim, a gente sempre vai ter o que estudar, né? A honra é minha. Me senti muito honrada com o seu convite, até porque a sua didática me encantou do primeiro momento que eu vi o seu primeiro vídeo. Quando eu vi seu primeiro vídeo, eu pensei, eu preciso fazer um curso com ela, porque já tinha feito outros cursos de auriculoterapia, mas o curso que eu fiz com você, ele foi um divisor de águas na minha vida. Então, foi muito maravilhoso e eu obtive resultados muito lindos, muito significativos a partir da análise do pavilhão auricular. Então, você transbordou essa bênção para a minha vida e aí nós vamos juntos transbordar todas as suas alunas para muitas outras vidas. Muito obrigada. Ai, que lindo! Chega, me emociona aqui, eu estou toda derretida aqui Mas hoje. eu estou emocionada de estar aqui também. Então... Ai, que lindo! Gente, Soraya, conta um pouquinho para gente como que você veio parar na auriculoterapia avaliativa. Então, foi assim. Eu sou terapeuta integrativa e eu digo há 35 anos porque eu comecei com terapia floral lá atrás. Por muitos anos eu só conhecia um floral rescue. E eu vim conhecendo os outros no decorrer do tempo. E, claro, há 30 anos não tínhamos a internet, era tudo um pouquinho mais difícil. Mas fui me encantando com as técnicas naturais e aprendendo uma aqui, outra ali, ajudando pessoas, e as técnicas foram vindo, porque muitas vezes aquele organismo não se dava com as técnicas que eu conhecia, e eu ia buscar outro socorro para aquele organismo como único que é. E aí fui encontrando e fui colecionando técnicas, né? Muitas das quais, se eu precisar usar hoje, vou precisar reciclar, porque só usei naquele momento. Mas, basicamente, temos aí umas 10, 12, 15 que usamos mais costumeiramente, né? E eu fui atravessando, ajudando pessoas e me ajudando em primeiro lugar, porque eu sou a minha cliente mais antiga, sou eu. E perene, né? Que a gente está o tempo todo se autocorrigindo. Às vezes nem tanto, né, professora? Quando a gente poderia. A gente fica um pouquinho para trás, cuida do outro e podia estar fazendo uma coisa para a gente e não faz. Legal. Mas eu percebi a necessidade de transformar essa ajuda em ser a minha profissão. Em determinado momento, isso se transformou na minha profissão. E aí eu tomei posse dessa bênção e comecei a cuidar de pessoas. E aí eu descobri que a auriculoterapia era uma coisa muito interessante, porque ela ia direto ao ponto. Então eu não precisava ficar atrás de tantos pontos de meridiano, mas que com um só resolvia muito mais rápido muita coisa. E comecei a buscar cursos. Só que os cursos eles eram muito superficiais. E eu não gosto nunca de ficar na superfície de nada. Quem me conhece sabe, se eu determino fazer alguma coisa, eu já vou até o fim, o máximo que eu posso. E aí, quando eu encontrei a auriculoterapia e fiz 5, 6 cursos e não me satisfaziam, não preenchiam a minha necessidade, não aprofundavam o suficiente porque não olhavam aquele corpo como único.
E quando eu ouvi o primeiro vídeo seu que eu vi, você tinha esse olhar, aquele corpo é único, aquela orelha é só essa, não tem outra. Você precisa olhar aquele ponto, eu me encantei. E aí eu entendi que era isso que eu estava buscando. Eu estava buscando um olhar que tivesse o respeito e a compreensão de que aquele ser na sua frente é único, como eu mesma sou. Então, foi quando eu me encontrei com a auriculoterapia avaliativa. E foi por isso que ela me conectou ao outro, porque o outro não é só um ponto na orelha, é muito mais. Você está observando a orelha daquela pessoa, você está vendo que ali tem um histórico emocional, ali tem um histórico ancestral, ali tem um arcabouço de informação tão precioso. E a pessoa que está ali na sua frente apresentando a orelha para você, ela está entregando a vida dela na sua mão. Então, esse olhar ele precisa ser compreensivo e de muito respeito. E é isso que eu vi no seu curso. Você passa isso. Você transborda essa bênção através do seu conhecimento. E eu bebi dessa fonte, agora não dá para parar, né? Ai, que lindo, Soraya. E você não é por menos que você vem se destacando nesse mercado de trabalho. As suas palavras entregam todo o potencial profissional que você tem, né? E isso agrega muito. Eu falo que além do conhecimento, a gente precisa criar um perfil profissional, e isso você já tem, né? Então, assim, isso faz toda a diferença. E agora eu vou convidar você. Eu quero uma live inteira contigo, eu já te falei isso, Tá bom. mas hoje é uma participação breve, pequena, porque tem uma aula pela frente aí. Mas você trouxe um caso, né? É claro que com certeza você está tendo resultado com diversos casos, é uma profissional que está pronta para fazer atendimento, mas você trouxe um caso específico para a gente falar um pouquinho dele hoje, né? Um caso que te surpreendeu bastante com a auriculoterapia. E eu vou compartilhar seu slide aqui com a galerinha. Pode compartilhar. Olha só, gente, trouxe com slide e tudo. Pode falar um pouquinho para a gente desse caso? Sim. É uma coisa muito interessante que uma cliente, ela veio e trouxe como apresentação de queixa um problema nas mãos. Quando ela me apresentou as mãos, me disse, eu tenho artrite. E eu nunca tinha visto algo dessa monta como sendo artrite. Muito bem. Ela veio e eu fiz a avaliação do pavilhão auricular, o que foi uma bênção, fiz a sessão e foi muito bem aceita a sessão. A pessoa já veio aberta para o tratamento, uma pessoa já de uma experiência também interessante, uma pessoa que trabalha e atua com reiki, inclusive. Então, ela já tinha um outro olhar. E quando eu fiz a sessão de auriculoterapia nela a primeira vez, nós conseguimos movimentar as mãos. E justamente o que ela portava nas mãos era contratura de Dupuytren, porque depois eu fotografei e fui pesquisar que artrite era esta, que eu nunca tinha visto, diferente de muitas que eu já tinha visto e tratado. Então, eu fui pesquisar e aí encontrei, era contratura de Dupuytren, eu tinha me deparado com isso. E essa contratura é uma doença hereditária, onde um ou mais dedos se contraem e eles ficam contraídos, dependendo da fase que eles estão, eles ficam ou somente com um nódulo, como dá para ver aqui na tela, na mão do lado do texto, só apresenta o nódulo num primeiro momento, mas no segundo forma um cordão na fáscia, e ele é muito espesso e muito duro, e vai contraindo a mão, a pessoa vai perdendo os movimentos. Na fase 3, que é residual, onde fica a corda sem os nódulos, mas já o cordão muito feito, então, nesse momento, a mão da pessoa já não abre. E aí, nós tínhamos essa pessoa com esse caso, e o mais interessante é que esta doença, ela é hereditária. Acho que o próximo slide vai falar sobre isso. Ela é hereditária, ela pode acometer um ou mais dedos, tem causa desconhecida,
Mas um dado interessante, professor, é que afeta muito mais homens, 80% afeta homens. Dos homens afetados, um percentual muito menor é bilateral, e são raros os casos em mulheres. Mas quando tem, em geral, após os 40 anos. Quando aparece em criança, já aparece praticamente na fase 3. Então, eu tinha me deparado com um caso de uma mulher que tinha essa doença bilateral. Então, era em todos os graus, em todos os momentos da fase. Esta é a mão, dá para verificar nas setas verdes, onde está o nódulo, nas setas laranja, onde estão as cordas se formando, e, neste caso, a mão direita já com uma contratura feita. Uhum. Então, nós temos em uma mão só todas as fases dela. E aí, no outro slide, você vai verificar que aqui foi a mão esquerda, que ainda não tinha chegado na fase 3, ainda não havia uma contratura feita, mas em todo o pontilhado laranja existiam as formações de nódulos já com o encordoamento da face. E aí era muito já endurecido, a face já estava praticamente calcificada. Uhum. E nós começamos a fazer o tratamento dela e o resultado foi fantástico. Pode passar para o próximo slide. Eu sei que você vai ter muita aula para dar, então eu vou acelerar aqui. Vamos lá. O que nós decidimos? Combinar técnicas, porque eu percebi que quando a gente traz como base a auriculoterapia, qualquer coisa que você põe depois, bom, é turbo, né? Ela dá um boom de resultado, é tão maravilhoso. Ela traz uma movimentação. Mas identificamos, fizemos a auriculoterapia, e aí eu quis mesmo compartilhar com os colegas aqui da aula que usei moxa, mas a moxa auricular, não a moxa tradicional de charuto, a moxa auricular, nos pontos de encordoamento. E isto fez uma diferença enorme. Então, primeiro a gente pontua e depois leva a moxa. Meu Deus, que conforto! Maravilhoso. Usamos o stipper auricular, tanto na orelha quanto em alguns pontos em cima dos nódulos. Usei também o stipper sistêmico e usei creme stipper. Não sei se a professora vai conseguir apresentar o vídeo ou não depois. Bom. Bacana. E aí vai dar para perceber bem por que usamos. Usei alguns pontos de acupuntura Tung, com os stippers sistêmicos em cima desses pontos. Florais, tanto para tomar, por conta da parte emocional, né? E aí esses florais baseados em limpa-traumas, em depurador. Então, Crab Apple, usei Rock Water, usei Rock Rose, usei um buquê muito específico. Trouxemos o creme floral para uso noturno, porque aí não sai da mão, então usamos toda essa parte. Do ponto de vista ortomolecular, fiz varredura com biorressonância eletromagnética e identificamos as necessidades de suplementação do corpo. Então, colágeno, eliminar metal pesado, porque tem chumbo, tem mercúrio, tem arsénio, e se está no fígado, pronto, tendão a Deus, né? Nós temos que tratar, eliminar esses metais pesados do fígado, e fizemos isso. E aí, usando esse pool de técnicas e sempre iniciando com a auriculoterapia, nós tivemos alguns resultados interessantes, que pode estar no próximo slide, acredito. Tá, não te cortando, mas é que eu achei muito interessante essa parte aqui, Soraya, onde você fala, olha, a base, a auriculoterapia, é o que eu sempre bato na tecla, você pode ter muitos conhecimentos, mas para que você não se perca num tratamento, você precisa ter um pilar, né, um carro-chefe. Então, pegou o carro-chefe, a auriculoterapia, e acrescentou conhecimentos extras que você tinha. Então,
Isso que eu falo, não fiquem parados, estacionados só numa técnica, né? Olha, eu tenho meu carro-chefe, mas agora eu quero conhecer mais, eu quero estudar mais, eu quero fazer outros cursos, que quando chegar um paciente, eu vou somar conhecimentos para ajudar ele. E eu achei muito lindo isso que você fez aqui. Foi um casado de conhecimento perfeito, né? Para chegar no resultado aqui que você chegou com essa paciente que realmente foi incrível, né? Foram 4 meses de tratamento. Do primeiro dia, começamos 4, nós estamos em 1, são 5 meses de tratamento. Nós começamos final de dezembro e esta foto que está da mão direita circulada aqui com laranja foi desta semana. Eu pedi autorização para ela e ela cedeu, graças a Deus, foi uma bênção. Então, olha só como estava essa mão direita na primeira sessão, em dezembro. Então, nós temos o encordoamento, nós temos a contratura já no dedo mindinho, no mínimo. Nós temos na parte verde os nódulos com as cordas. O dedo médio, ele já está contraindo, e o anelar também já contraindo. E agora não, eles já abriram, a contratura se desfez já do dedo médio e do anelar, e nós temos no polegar apenas, que eu deixei, inclusive, circulei porque está até esbranquiçado. Nesse lugar onde está esbranquiçado é que nós abríamos a mão e descia a moxa. Então, por isso eu deixei a imagem assim, para que as colegas vissem onde era feita a moxa e de que maneira. Então, uma coisa muito interessante é que o dedo mínimo, ele começou a movimentar, e ele era duro, não movimentava. Então, é claro que é um trabalho que vai muitos meses ainda, mas nós não vamos desistir deles, nós vamos firmes até o fim, e essa pessoa estava há 30 anos já sem conseguir movimentação das mãos. Aí a mão esquerda, e essa mão ainda não tinha contratura, mas ela já estava com o encordoamento. As setas laranja mostram esse encordoamento já sendo formado. No dedo mínimo, já o nódulo formado com o encordoamento na primeira falange. E agora, como ele está já soltando. Praticamente ele soltou tudo. E aí dá para ver muito bem a diferença que fez o creme floral. Perfeito. Então, foi muito, muito, muito bom. E olha, eu posso afirmar com todas as letras maiúsculas que essa é a base de trabalho, a auriculoterapia. Se eu tivesse feito tudo isso sem ter dado o estímulo auricular, eu tenho certeza absoluta que eu não teria tido esse resultado. Porque eu só conseguia colocar isso antes. E por que eu tenho essa certeza absoluta, professora? Eu tenho porque eu fiz o teste. Eu fiz sessão sem fazer a auriculoterapia antes. E não deu resultado. Não deu resultado. Que legal. Então, eu afirmo que é verdadeiro isso mesmo. A auriculoterapia é a primeira coisa que eu faço em todos os meus atendimentos. E aqui posso soltar o vídeo? Pode. Olha que bacana que ela começou a movimentar as mãos. Ela está com máscara stipper aqui? É, máscara stipper. Exatamente. Legal. E como sobe pelo meridiano, né, do intestino delgado, e também do pericárdio, porque é onde os nódulos se formam na subida dos braços, eu coloquei a máscara até a parte de cima. E no braço eu coloquei pastilha stipper. Olha as mãos movimentando, ela feliz da vida, fazendo a movimentação dos dedos que não fazia. Perfeito, gente. Isso aqui não tem preço, né? Fala sério. É um trabalho divino, magnífico que você fez aqui. Eu fiquei muito feliz quando eu vi esses slides, né? Acompanhei aqui antes de trazer. E realmente foi um trabalho, assim, super profissional. E outra coisa que eu acho muito interessante, Soraya, a gente até falar novamente, que você falou, né? Já tem 4 para 5 meses que você está acompanhando o caso. Então, a gente entender
ontem, não, antes de ontem, eu fiz a aula e falei, a gente não pode vestir uma capa de super-herói, né? A gente tem que entender que é processo. Aqui a gente está num caso onde realmente o profissional ele tem que saber falar para o paciente que vai ser um acompanhamento e que ele vai percebendo melhora de forma gradual, mas que precisa ser acompanhado, né? Eu vejo ainda muitos profissionais achando que com uma sessão resolve uma vida inteira que a pessoa traz ali. Né? E eu acho importantíssimo isso mesmo. E também dizer para essa pessoa que ela não está sozinha durante esse processo. Nós vamos caminhar juntos. E é maravilhoso porque quando você vê o resultado ali acontecendo, você também se estimula. Você também fica motivado a buscar mais e mais e mais conhecimento para ajudá-la, né? Então, essa conscientização realmente é importante. E veja, para 30 anos de busca, o que são 5 meses? Não é verdade? É isso, então, gente. É muito lindo, é muito lindo. E olha, eu me sinto mesmo honrada com o seu convite. E eu espero mesmo que, através da sua vida, Roselaine, e de toda a sua equipe, da sua família, até estamos em oração pela vida da sua mãe, e olha, que muitas pessoas tenham a chance de adquirir esse conhecimento e de entregar um pouco mais de alívio para o corpo, para a alma e para o espírito de muitas e muitas pessoas, viu? Que as bênçãos do Senhor sejam com você de forma transbordante em toda a sua vida e também com todas as suas alunas e alunos para sempre. Conseguiu me deixar sem palavras para responder à altura, viu? Ai, Soraya, Deus te abençoe grandemente, amém, viu? Para mim, assim, não tem preço ver o quanto, assim, eu falo, tem uma sementinha, é claro que você tem uma capacitação muito além, né, dos cursos que você fez comigo, mas, assim, eu sei que tem uma sementinha minha aí, nessa, né, aí dentro, e isso me deixa muito cheia de orgulho, muito honrada, realmente, de ter pessoas com um potencial tão alto como você, né? Assim como tem outros alunos também com potencial altíssimo, um nível altíssimo, e fazendo a diferença na vida dessas outras pessoas que precisam tanto. Quando eu decidi ministrar curso, eu tive que fazer uma escolha, né? Eu ficava nos atendimentos ou ministrava cursos, porque eu já não estava dando conta de fazer as duas coisas mais, né, no mesmo grau que eu fazia de atendimento. Hoje é uma limitação maior para me dedicar um tempo, né, para os cursos. Mas eu pensei comigo, poxa, se eu levar para frente, muito mais pessoas serão beneficiadas, porque eu vou estar ensinando algo, né, onde outros profissionais vão poder, além de ganhar o seu dinheiro, o seu ganha-pão, vão estar atendendo muito mais pessoas do que só eu fechada dentro de um consultório, né, de uma sala de atendimento. E assim, hoje eu vejo que tudo isso vale a pena. Eu sinto muita falta de voltar com os atendimentos abertos, assim como eu tinha antes, com bastante, né? As pessoas entram em contato, falam, olha, não tem como encaixar mais, esse mês está fechado, enfim. Mas, assim, é gratificante ver que está indo tão longe, né? E chegando aí numa competência à altura como tem aí você. Tá? Então, muito orgulhosa, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Com certeza a gente vai trazer esse caso e outros aí em outras lives. Combinado. Deus abençoe a todos. Muito obrigada. Beijo, Soraya. Fica com Deus.